Olá, amigos e amigas online. Estou de volta, firme e forte. Gente, sistemas de contas. E agora, qual o entendimento, qual a lógica que vamos buscar? Como é que a banca pode cobrar? Ela pode jogar um fato e perguntar para você: esse fato altera que sistema? Só um? Mais de um? Marque as alternativas, a alternativa que apresenta corretamente ou os sistemas que serão alterados. Gente, vamos raciocinar. Olha um fato aqui. Um tributo foi arrecadado. Tributo. Aí você começa a pensar. Um tributo é uma receita orçamentária corrente. Então já afeta o sistema orçamentário, não é verdade? Receita orçamentária afeta o sistema orçamentário que controla o orçamento. O tributo foi arrecadado. Entrou din-din. Então já vou afetar o sistema financeiro. Então, ao mesmo tempo, até agora, orçamentário e financeiro. Patrimonial tem nada a ver, não é? Patrimonial, qual bem que vai entrar? Qual obrigação que vai sair? Qual direito que vai entrar? Nenhum. Então, não afeta o patrimonial. E o de compensação? O de compensação é aquele que não altera o patrimônio imediato. E o tributo já alterou com a entrada do numerário. Então, não movimenta o de compensação. Então, uma receita orçamentária, tributária, irá afetar o sistema orçamentário e o sistema financeiro. Um outro exemplo. Alienação de um veículo. Vamos lá. Um veículo foi alienado. Essa receita é orçamentária ou extra? Orçamentária, não é? Receita orçamentária de capital. Então, afeta o sistema orçamentário. Alienação. Houve entrada do dinheiro, não houve? Sistema financeiro. Saiu bem, não foi alienado? Vendido? Patrimonial. Então, ao mesmo tempo, orçamentário, financeiro, patrimonial. O de compensação, a dica é a seguinte: sempre será alterado, será afetado quando estivermos diante de um contrato, um convênio, assinatura de um contrato, de um convênio, sempre teremos o sistema de compensação também na jogada. E é assim que vamos raciocinar. É assim que a banca costuma cobrar. Como esses sistemas são alterados. Qual o fato que altera um ou mais de um sistema do que acabamos de ver? O orçamentário, o financeiro, o patrimonial e o de compensação. Gente, toda receita orçamentária, no mínimo, afetará o sistema orçamentário e financeiro. No mínimo. Poderá até afetar também o patrimonial, se for alienação de um bem, a contratação de operação de crédito, mas no mínimo, orçamentário e financeiro. Ok? E agora? Exercitar um pouco, não é? Exercícios que eu selecionei. Então, olho vivo nos exercícios selecionados. Vamos à tela. Exercícios de fixação. Primeiro, a respeito da contabilidade pública brasileira, julgue os itens que se seguem. 1. O registro de receitas e despesas orçamentárias pode gerar lançamentos simultâneos no sistema financeiro, no orçamentário e no patrimonial. Vamos supor que a receita orçamentária, alienação de bens. Ora, esse é o fato. Vou afetar o sistema orçamentário, porque foi uma receita orçamentária. Vou afetar o sistema financeiro, porque entrou numerário. E vou afetar o sistema patrimonial, porque saiu o bem, afeto o patrimonial. No caso da receita orçamentária tributária,
como eu já expliquei, afetaremos apenas o orçamentário e o financeiro. Mas o que é que a questão, o item está afirmando? O registro de receitas e despesas orçamentárias pode gerar lançamentos simultâneos no sistema financeiro, no orçamentário e no patrimonial. Pode sim. Nem sempre irá provocar lançamentos simultâneos nos 3 ou em 4. Mas a banca não falou sempre. Pode gerar lançamentos simultâneos. Por conta disso, correto, verdadeiro, o item 1. E uma despesa que afeta, Wilson, lançamentos simultâneos nos 3? Fácil. A aquisição de um bem. Se você vai adquirir um bem, tem aí uma despesa orçamentária de capital. Portanto, sistema orçamentário. Vai adquirir um bem, tem que pagar. Sistema financeiro. Entrou o bem no patrimônio. Sistema patrimonial. Então, perfeito. Pode gerar, sim, lançamentos simultâneos no sistema financeiro, no orçamentário e no patrimonial. Item 2. No ativo e no passivo compensado, registram-se eventos que não representam impacto imediato no patrimônio. Exatamente, gente. Essa é a principal característica do sistema de compensação. Lembrando que o sistema de compensação, no final do ano, ele vai alimentar o ativo compensado e o passivo compensado. E quando eu efetuo um lançamento a débito no ativo compensado, obrigatoriamente eu tenho que lançar crédito no passivo compensado. Então, se eu debitei 100 no ativo compensado, eu vou creditar 100 no passivo compensado. Aí, no final do ano, esses dois grupos sempre irão apresentar valores iguais. E o sistema de compensação é aquele que registra fatos e atos que não alteram o patrimônio imediatamente, mas que poderão vir a alterá-lo no futuro. A assinatura de um contrato, só assinatura, isso é contabilizado no sistema de compensação. Mas será que a assinatura do contrato vai provocar um impacto imediato no patrimônio? Claro que não. Por isso que esse fato, esse ato, pertence ao sistema de compensação. Segunda questão. Assinale a opção que indica a afirmação verdadeira em relação à execução orçamentária da receita. Letra A. O registro da fixação de receita é contabilizado no sistema financeiro e no sistema orçamentário. E aí, gente, o registro fixação de receita, primeiro que a receita, ela é prevista. E quando há previsão da receita, eu contabilizo no financeiro? Não. A receita prevista, ela vai provocar lançamentos apenas no sistema orçamentário. A receita arrecadada provocará lançamentos no sistema orçamentário e no sistema financeiro no mínimo. No mínimo. Então, falso a letra A. Falsa afirmação. Letra B. A contabilização ocorre somente no registro da realização da receita. Gente, também contabilizamos quando a receita é prevista no sistema orçamentário. Então, somente no registro da realização da receita, aí não, né? Falso também. Fora a letra B. Letra C. No lançamento, a contabilização ocorre somente no sistema orçamentário, ao passo que na realização
a contabilização afeta tanto orçamentário como financeiro. Esse lançamento aqui, tomem como previsão. Então, a receita prevista, só sistema orçamentário. Ok. Agora, a receita executada, arrecadada, afeta, no mínimo, o orçamentário e o sistema financeiro. E foi exatamente isso que a letra C, ela afirmou. Verdadeiro. Letra D. O registro contábil da execução orçamentária da receita em nenhuma situação afeta o sistema patrimonial. Como assim, em nenhuma situação? E se for a receita proveniente de um exemplo que eu já dei? Alienação de um bem. Um outro exemplo, operação de créditos, uma operação de crédito contratada. Esses dois exemplos vão afetar o sistema orçamentário, porque são receitas orçamentárias, o sistema financeiro, porque vai entrar numerário, e o sistema patrimonial. Alienação de bens, sai o bem. Operação de crédito, entra a dívida fundada. Então, em nenhuma situação afeta o sistema patrimonial, fora, não é? Errada a letra D. Terceira questão. Julgue os itens em relação ao controle contábil da realização da receita orçamentária. Item 1. Afeta somente o sistema orçamentário. A receita orçamentária afeta somente o sistema orçamentário? Não, não é, gente? No mínimo, o orçamentário e o financeiro. 2. O registro afeta, pelo menos, os sistemas financeiro e orçamentário. Opa, acabei de falar. Verdadeiro, item 2. Item 3. O sistema patrimonial nunca é afetado na realização da receita orçamentária. Nunca é afetado os exemplos anteriores, alienação de bens, operações de créditos. Então, errado, falso, item 3. Ok? E assim, gente, que vamos ter que idealizar, imaginar e raciocinar com os sistemas de contas, com os 4 sistemas de contas, trabalhando suas características, trabalhando como os lançamentos irão afetar 1, 2 ou mais, ou todos os sistemas ao mesmo tempo, sabendo da composição de cada um e como o sistema financeiro e o de compensação, ao final do ano, emprestam seus saldos para a composição do ativo financeiro, do passivo financeiro, do ativo compensado e do passivo compensado que estão no balanço patrimonial. Ok? E agora? E agora eu estou numa construção de base, para chegarmos num assunto bem interessante, que é a variação patrimonial, variações patrimoniais. E para isso, já passei pela introdução, conceitos, algumas regras, sistemas, e agora, gente, eu quero solidificar aqui a composição do patrimônio, a composição do patrimônio público, porque na sequência, depois da composição patrimonial, teremos esse assunto chamado variações patrimoniais. Não é um assunto fácil, é um assunto de certa forma complexo, vem caindo bastante em provas de concurso, mas vamos entender perfeitamente, isso eu garanto. Mas antes das variações patrimoniais, vamos reforçar a composição patrimonial que eu trouxe agora. Vamos lá. Composição patrimonial. Veremos patrimônios financeiros e permanentes, depois variações patrimoniais e depois a DVP, demonstração das variações patrimoniais. Lembrando que todo amparo legal que eu estou utilizando vem da Lei
4320/64, trabalhando o chamado enfoque orçamentário. E já aprendemos que o patrimônio, ele tem essa configuração aqui. No ativo, ativo financeiro e ativo permanente. No passivo, passivo financeiro e passivo permanente. E a diferença entre a parte positiva do patrimônio, essa aqui, menos a parte negativa do patrimônio, é o que chamamos de patrimônio líquido. Conclusão. Ativo financeiro para a Lei 4320/64, mais passivo financeiro para a Lei 4320/64. São controlados por atributo e não por subsistemas. Atributo, indicador para cálculo do superávit financeiro. Ou seja, gente, como e quando e o porquê de colocar uma conta no ativo financeiro? Qual o atributo escolhido? Qual o critério escolhido para isso? E no ativo permanente, qual o critério? Da mesma forma, passivo financeiro e passivo permanente. Qual o critério? Qual o atributo? Pela Lei 4320/64, o atributo, resumindo, é depende ou não depende de autorização orçamentária. Mas sabemos, eu já falei isso e agora eu vou mostrar a fundamentação legal, que o patrimônio representado pelo balanço patrimonial tem vários grupos, né? Tem o financeiro, tem o permanente e tem o de compensação. A 4320/64, ela criou o layout do balanço patrimonial. Em cima dessa estrutura é que começaremos a estudar a composição do patrimônio público. Vamos ver? Na sequência, olha só. Artigo 105. O balanço patrimonial demonstrará o ativo financeiro, o ativo permanente, o passivo financeiro, o passivo permanente, o saldo patrimonial e as contas de compensação. Então, gente, por que eu coloco uma conta aqui no ativo financeiro e não coloco no permanente? Da mesma forma, por que eu coloco uma conta no passivo financeiro e não coloco no passivo permanente? O que é o saldo patrimonial? É a mesma coisa que patrimônio líquido. E as contas de compensação? Como serão agrupadas? Vamos entender. Começamos inicialmente com o ativo financeiro e o ativo permanente. Também temos o passivo financeiro e o passivo permanente. Começarei com o ativo financeiro. Artigo 105, parágrafo 1º. O ativo financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis, independentemente de autorização orçamentária, e os valores numerários. Olha só, gente, o atributo, o critério para classificarmos uma conta no ativo financeiro. Não há necessidade de autorização orçamentária. E também vamos colocar os valores numerários, a conta banco, conta movimento, a conta caixa, que representam os valores numerários. Então, o atributo escolhido pela Lei 4320/64 para classificar uma conta no ativo financeiro, qual é? Valores realizáveis. Realizáveis significa vou transformar em dinheiro. Então, vou transformar em dinheiro e não haverá necessidade de autorização orçamentária. Esse é o atributo. Esse é o critério escolhido pela Lei 4320/64. E também os valores numerários. Exemplos. Disponível: caixa,
banco conta movimento, aplicações financeiras, créditos em circulação, salário família, salário maternidade, auxílio natalidade. Então, são contas que irão compor o ativo financeiro. Porque o atributo, né? Valores realizáveis, independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. E qual o critério para classificarmos contas no ativo permanente? Artigo 105, parágrafo 2º. O ativo permanente compreenderá os bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação, olha só, dependa de autorização legislativa. Então, o critério para classificarmos bens e direitos no ativo permanente, bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. Você pode dar alguns exemplos, Wilson? Claro. Adiantamento concedidos, estoque de material de consumo, dívida ativa, empréstimos concedidos, bens imóveis e bens móveis. Exemplos do ativo permanente. Então, o patrimônio, a parte, digamos assim, positiva, não é? A parte positiva, ela é composta do ativo financeiro e do ativo permanente. E quando a gente soma isso aqui, somatório do ativo financeiro mais o ativo permanente. O somatório do ativo financeiro mais o ativo permanente é igual ao ativo real. As contas representativas de bens, valores e créditos compreendem o que denominamos ativo real. Então, cuidado na prova, hein? O somatório do ativo financeiro mais ativo permanente é igual ao ativo real. Essa é a parte positiva do patrimônio. E a parte negativa das obrigações? Também temos, né? Não é só a parte boa, tem a parte ruim também. E eu começo com o passivo financeiro. Artigo 105, parágrafo 3º. O passivo financeiro compreenderá as dívidas flutuantes e outras cujo pagamentos, olha só o atributo, independa de autorização orçamentária. Ou seja, para amortizar uma dívida, eu não preciso de autorização orçamentária. Essa dívida, ao ser amortizada, será classificada como despesa extra-orçamentária. São as dívidas flutuantes que estão no passivo financeiro. E a composição legal da dívida flutuante está no artigo 92 da lei, que diz assim: a dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida, os serviços da dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria. Como assim, Wilson? Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. É o seguinte, digamos que nesse exercício financeiro que eu estou montando aqui, 1º de janeiro até 31 de dezembro. Nesse momento 1, empenhamos, liquidamos e não pagamos 100. Isso aqui refere-se à aquisição de material de consumo. No momento 2, aqui, ó,
houve o empenho, houve a liquidação, mas não houve pagamento, no valor de 200. Isso aqui, parcela da dívida fundada. No final do ano, o que é que teremos? Gente, quando eu empenho, liquido e não pago, restos a pagar processado. Empenhei, liquidei e não paguei, restos a pagar processado. Mas vejam que temos um RP processado, cuja origem foi a aquisição de material de consumo, e o outro RP processado, cuja origem foi uma parcela da dívida que não foi paga. Então, qual foi o propósito da legislação, do artigo, ao mandar excluir os serviços da dívida? Primeiro, serviços da dívida é o principal da dívida, mais os juros, mais os encargos. Então, a legislação ela não quis misturar os restos a pagar. Não quis que tudo ficasse num bolo só. Ela chamou de restos a pagar tudo aquilo que foi empenhado, liquidado e não pago, exceto as parcelas da dívida que não foram pagas. Então, gente, no final do ano, teremos aqui, ó, a inscrição do RP processado no valor de 100, que é exatamente esse que eu estou marcando. Mas teremos também os chamados serviços da dívida a pagar, no valor de 200, que é esse aqui. Então, a legislação mandou incluir como dívida flutuante os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. E logo adiante, ela determinou, após separação, né, que registrasse também como dívida flutuante os serviços da dívida a pagar. Aí, na composição do passivo financeiro, teremos restos a pagar processados 100, serviços da dívida a pagar 200. Determinação do artigo 92 da Lei 4320/64. Que mais? Os depósitos. Aqui temos os depósitos de terceiros, calções recebidas, consignações, retenções, são chamados depósitos. E por fim, os débitos de tesouraria, que é a mesma coisa que operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Então, essa é a composição do passivo financeiro. Lembrando que o atributo do passivo financeiro qual é? Compreende as dívidas flutuantes e outras cujos pagamentos independa de autorização orçamentária. E quando houver o pagamento do passivo financeiro, amortização, pagamento do passivo financeiro, sempre teremos a chamada despesa extra-orçamentária, pois a despesa extra-orçamentária independe de autorização orçamentária para acontecer. Então, gente, esse foi o critério, atributo escolhido pela lei para o passivo financeiro. E para o passivo permanente, qual foi o critério que a lei escolheu? Veremos na próxima aula, se Deus quiser.